Paz, Senhor, meus irmãos, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida. Estou aqui hoje à beira da praia, olhando esse mar lindo que Deus criou. E me meditando algumas palavras da Bíblia, veio ao meu coração, lá em Lucas capítulo 18, versículo 35, onde a Bíblia relata sobre o cego de Jericó. Eu estava analisando se o cego de Jericó, quando ele ouviu passar a multidão, a qual Jesus Cristo estava vindo ali, se o cego não tivesse clamado, e se o cego tivesse permanecido na mesma condição, aproveitando a multidão para ganhar um pouco mais de dinheiro pedindo esmola, e se o cego não tivesse clamado? Também, lá no capítulo 19 de Lucas, fala a respeito de Zaqueu, o publicano, e a Bíblia relata que Zaqueu, ele era publicano e também era rico. Sendo assim, um homem que não precisava de nada. E quando ele ouviu falar que Jesus ia entrar em Jericó, e se ele tivesse permanecido na sua casa? Se ele não tivesse subido numa figueira brava, como seria a história de Zaqueu? Lá no capítulo 4 de João, a Bíblia fala sobre a mulher samaritana. A mulher samaritana, se naquele dia ela resolvesse não ir tirar água do poço, se naquele dia a mulher samaritana resolvesse ter ficado em casa, como seria a história dela? Também lá no livro de João, capítulo 3, faz menção sobre um homem chamado Nicodemos. A Bíblia diz que Nicodemos era o chefe da sinagoga e ele foi de noite ter com Cristo. E se Nicodemos não tivesse ter ido à noite, e se Nicodemos não tivesse ter ido conversar com Cristo, como seria o desenrolar de João capítulo 3? Também a Bíblia nos relata em João capítulo 5 a respeito de um homem paralítico que estava junto ao tanque de Betesda. E a Bíblia relata que 38 anos aquele homem estava ali. E se naquele dia que Jesus Cristo foi ali, ele não tivesse ido, como seria contada a sua história? Sendo assim, eu quero vos falar algo de Deus neste dia maravilhoso. Meus irmãos, o cego de Jericó, se ele tivesse permanecido quieto, ele teria morrido como um mendigo, com a capa em suas costas e com a mesma deficiência, morreria cego, à beira do caminho. Mas quando ele tomou uma decisão, tomou uma posição de gritar e pedir misericórdia para quem estava vindo ali, que era Jesus Cristo, a sua história foi mudada. E o seu nome foi acrescentado nas páginas da Bíblia. O seu nome, até hoje, é lembrado, o cego Bartimeu. E quando o Senhor curou aquele homem, a Bíblia diz que ele não voltou para casa. A Bíblia não relata que ele saiu para rever os seus parentes. A Bíblia diz que quando ele foi curado, ele seguia a Jesus Cristo, dando glórias a Deus. Zaqueu, o publicano. Zaqueu, quando ele tomou uma decisão, ele viu que tinha algumas dificuldades que o impediriam de chegar perto de Cristo. Ele era de pequena estatura e a multidão também iria atrapalhar o seu propósito. A Bíblia conta que Zaqueu, então, ele foi adiante da multidão e resolveu subir numa figueira brava. E quando ele subiu ali, a intenção de Zaqueu era simplesmente olhar para Jesus Cristo. Mas quando Jesus passou por ali, a Bíblia diz que ele parou debaixo da figueira, olhou para cima e disse para Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. A decisão que Zaqueu teve naquele dia, de subir numa figueira brava, a decisão que Zaqueu teve naquele dia, de largar a sua zona de conforto, não se importando com riqueza e nem com cargos sociais. Ele queria ver Jesus Cristo, mas Jesus Cristo queria algo mais para a vida de Zaqueu. Quando Jesus disse para Zaqueu: hoje me convém pousar na tua casa, a Bíblia relata que Jesus foi para a casa de Zaqueu. E quando Zaqueu estava ali, a multidão do lado de fora começava a murmurar
sobre a vida de Zaqueu. E Jesus Cristo, observando Zaqueu, de repente Zaqueu para e olha para o mestre. Senhor, eu vou vender a metade dos meus bens e vou dar aos pobres. E se porventura eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Note que Jesus não pediu para que ele desse seus bens, a metade de seus bens aos pobres. Jesus não pediu que ele restituísse 4 vezes mais alguém que ele tenha defraudado. Mas quando Jesus está na nossa casa, a sua presença nos constrange. E Jesus Cristo, olhando para Zaqueu, disse: verdadeiramente este também é filho de Abraão. E hoje chegou salvação a esta casa. E quando Jesus fala hoje, significa que ontem, a semana passada, o mês passado, a casa que Zaqueu morava, a família de Zaqueu, a vida de Zaqueu, não tinha esperança, não tinha salvação. E Jesus então foi bem claro: hoje chegou salvação a esta casa. No capítulo 4 de João, fizemos menção da mulher samaritana. Se a mulher samaritana naquele dia não tivesse ido tirar água do poço, mas glória a Deus, que naquele dia ela pegou o seu cântaro e foi até a fonte de Jacó tirar água, como ela fazia costumeiramente. Mas naquele dia tinha uma presença maravilhosa naquele tanque, a presença de Jesus Cristo. E quando a presença de Jesus Cristo se encontra nos lugares cotidianos, algo diferente acontece. E quando Jesus se apresentou para aquela mulher, ela viu que ele era um profeta. E então ela viu mais ainda. Ele viu que ele era o Messias. E a Bíblia relata que ela deixou o canto, deixou tudo para trás e foi como uma mulher missionária para a cidade de Samaria anunciar a presença maravilhosa de Jesus. Quando aquela mulher fez isso, o povo foi até o poço de Jacó e convidou Jesus para ficar por alguns dias em Samaria. Isso quer dizer, a salvação entrou dentro de Samaria, porque aquela mulher tomou uma posição de naquele dia buscar água. Ela não desistiu e foi até o fim. Também vemos aqui no capítulo 3 de João, nos fala a respeito de Nicodemos. Nicodemos teve uma decisão muito importante que mudou a história da sua vida. Todos leiam o capítulo 3 de João, que diz respeito a Nicodemos. O versículo mais importante que está neste capítulo de João, todos leem, todos falam e conhecem de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas todo o contexto do capítulo 3 está sendo direcionada para Nicodemos. E Nicodemos se surpreendeu com a sabedoria de Jesus. Se você ver a mudança que houve na vida de Nicodemos, quando ele tomou essa decisão de ir ter com Cristo, e Jesus se revelou para Nicodemos. Se você olhar no final do livro de João, ali quando Jesus Cristo foi tirado da cruz do Calvário, a Bíblia diz que ali estava Nicodemos. Nicodemos, ele embalsamou o corpo de Cristo. Ele perfumou o corpo de Cristo, ele enrolou. Nicodemos foi aquele que levou o corpo de Cristo até o sepulcro. E a Bíblia fala que ali no sepulcro, quando a pedra foi fechada, Jesus Cristo ficou inerte, com toda a preparação que Nicodemos fez. Quem sabe aquele lencinho que todos pregam sobre o lenço, foi Nicodemos que colocou sobre o rosto de Cristo. Todos falam sobre os lençóis atirados no chão, foi Nicodemos que enrolou Jesus naqueles lençóis. Foi Nicodemos que perfumou o corpo morto de Jesus Cristo. A diferença de ter e ir com Cristo à noite mudou a história de Nicodemos. E com certeza, Nicodemos teve o seu nome escrito no livro da vida. Glória a Deus por isso. Também a Bíblia nos relata lá no livro de João, no capítulo 5, de um homem que jazia há 38 anos, paralítico à beira de um poço, esperando um milagre, esperando uma tradição que dizia
que de tempos em tempos descia um anjo e movimentava as águas, e aquele que era largado dentro das águas saía curado. A esperança daquele homem era um anjo, mas a misericórdia de Deus alcançou aquele homem, que nunca desistiu. Por 38 anos, ele levou a sua cama, e ali permanecia naquele local por 38 anos, esperando a cura. Mas não foi um anjo que veio na vida daquele homem. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo se apresentou diante dele e perguntou: queres ficar são? O que eu quero dizer, meus irmãos, com estas palavras, é que a nossa decisão muda a nossa história. A nossa decisão muda a história da nossa família, muda a história da nossa vida, muda a história das amizades que nos rodeiam. A nossa decisão por Cristo muda o nosso trajeto. Quem sabe sem Cristo, outrora sem Cristo, sem nós ter tomado uma decisão, o nosso destino seria baixar ao inferno. O nosso destino, quem sabe, seria ser lançado no lago de fogo. Mas a misericórdia do Senhor, através da nossa decisão, mudou o nosso futuro. E eu glorifico a Deus que a decisão que um dia eu tomei de ter Jesus Cristo, crer no Senhor, levar Jesus para casa, mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou a vida da minha família, mudou a vida dos meus filhos, mudou a vida dos meus amigos. Todos me olhavam de uma forma. Antes de Cristo, todos me enxergavam de uma forma. Agora, com Cristo, todos me enxergam de uma forma diferente. Porque quando a gente toma a decisão de aceitar Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus começa a morar dentro de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe, meu irmão. Se esta palavra foi útil para a tua vida, se esta palavra faz sentido para você, compartilhe esse vídeo, anuncie Jesus, tome uma decisão, leve Jesus para casa, e se você está à beira do caminho, não perca a esperança, glorifica, chame a atenção de Jesus, porque Jesus tem a vitória para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Que Deus vos abençoe.